graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os queridos irmãos e amigos. Eu sou o pastor Heitor Antônio da Silva, sou presidente do Instituto Aviva Brasil, que é uma associação religiosa evangélica sem fins lucrativos que se coloca à disposição do Senhor Altíssimo para a promoção de um grande avivamento em todas as igrejas evangélicas do Brasil. Portanto, somos um projeto indenominacional e não unionista. Indenominacional porque não foi constituído pelas denominações organizadas, e sim por irmãos, pastores, obreiros, missionários de várias denominações evangélicas a serviço do Senhor, mas sem nenhuma pretensão de que haja união das igrejas. Queremos um avivamento em todas as igrejas do Senhor Jesus. Portanto, este é o primeiro programa que vai ao ar hoje, iniciando uma série que esperamos só termine com a volta de Jesus Cristo para instalar o seu milênio, instalar o seu governo. É o primeiro programa. avivabr.com.br é o nosso site e o nosso programa chama-se Aviva Brasil. E a nossa meta, um avivamento para todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Acesse nosso site e aí o irmão, a irmã e os amigos vão poder obter todas as informações necessárias para entender a natureza deste projeto, para entender o porquê de ser um projeto avivacionista, sim, mas indenominacional. Portanto, nós solicitamos que os queridos irmãos assistam não só os sermões, mas assistam também outras partes que estão compostas ali, colocadas ali no site. Uma entrevista, uma palavra minha de informação, de apresentação do projeto, onde eu explico todos os detalhes. Tem também uma entrevista coletiva com todos os pregadores de várias denominações, cada um dando a sua impressão, dando a sua posição a respeito desse trabalho e também a sua esperança. Este programa terá sempre música, informação e peço ao querido irmão, pastor, líder de denominações, que mande para o nosso site, tem caminhos aqui, tem o nosso e-mail, tem o nosso WhatsApp, mande informações a respeito da sua igreja, programas especiais que serão realizados, conferências, convenções, nós teremos um maior prazer em divulgar todas elas aqui. Mas como disse, teremos também música. E preparando o nosso coração para a primeira mensagem, a mensagem deste programa, vamos ouvir uma belíssima música, uma belíssima inspiração musical com o Quarteto Gileade, que é um quarteto da Assembleia de Deus. Ouçamos, pois, e sejamos por eles edificados. Nós iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento. Virá, nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém? Sim, eu vou. Tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais
vai para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais, eu vou, tu vais, eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Muito bem, estamos felizes pela música que ouvimos. Pedimos que os irmãos também orem não só pelo nosso programa, orem também pelos componentes do Quarteto de Gileade, de sua família, a sua igreja, a sua convenção, sua associação, pode convidá-los. Eles rodam o Brasil todo, pregando o Evangelho através da música, servindo ao Deus vivo. Chegamos à hora da mensagem. Como é natural, eu sou presidente do projeto, do Instituto, e sou pastor batista já há 47 anos, embora tenha essa cara aparentemente de adolescente, né? Já meio vencido, meio fora de hora, mas a mensagem primeira será apresentada por este que vos fala, pastor Heitor Antônio da Silva. Vamos à mensagem e que Deus a todos abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os queridos irmãos das muitas denominações evangélicas que atuam no Brasil e no mundo. Aqui estou para anunciar a mensagem inicial deste programa, do programa Aviva Brasil. E hoje eu vou pregar sobre o seguinte tema: avivamento, o avivamento, ação de Deus de caráter condicional. Avivamento, ação de Deus de caráter condicional. Quero atentar para os seguintes textos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde encontramos esta escritura: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O outro texto é Abacuque, que na verdade é o único texto que de maneira bem clara e objetiva fala sobre avivamento na Bíblia. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Pois bem, como eu disse, o nosso tema é o avivamento, a ação de Deus de caráter condicional. Há muito tempo temos ouvido falar sobre avivamentos. Na história tivemos grandes avivamentos, nos Estados Unidos, na Inglaterra primeiramente. Podemos tomar como um avivamento a própria reforma protestante que mudou os rumos do evangelho no mundo. O evangelho como era considerado, como era tocado de maneira totalmente diversa, de acordo com o que as escrituras estavam preconizando. Pois bem, recentemente, eu digo nas décadas do final de 50, 58, 59 até 60 e poucos, houve um movimento no Brasil chamado de renovação pentecostal. Foi tomado como avivamento, mas na verdade não pode ser considerado avivamento especificamente. O que aconteceu foi um movimento de práticas pentecostais dentro de igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, etc., que acabaram produzindo um racha naquelas igrejas e novas denominações surgiram. Pois bem, isso não tem problema algum, pelo contrário, foi muito bom. Novas igrejas, novas portas, nova dinâmica, nova ótica de pregação do Evangelho. Ocorre que tudo que aquelas igrejas novas adotaram eram princípios já implantados, já em prática no Brasil, chamado doutrinas da Assembleia de Deus. Eles já estavam no Brasil há mais de 80 anos, pregando as mesmas coisas, mas foi bom. Avivamento talvez não tenha sido, mas já foi um início, já foi um princípio, já foi uma mudança essa que implicou em melhoria até nas igrejas tradicionais, chamadas tradicionais, que foram
atingidas, afetadas por aquele movimento, porque as tais tiveram que se fundamentar melhor nas suas doutrinas, realinhar os seus cultos, repreparar, diríamos assim, a sua processualística para poder vencer aquela etapa. E como consequência daquilo, aconteceu no Brasil, especialmente na Igreja Batista, 2 movimentos de evangelização, a primeira e a segunda campanha nacional de evangelização, que produziram um resultado assombroso, maravilhoso. Para os irmãos terem ideia, na primeira renovação, na primeira campanha nacional, de evangelização da Convenção Batista Brasileira, as igrejas batistas praticamente em um ano dobraram o número de membros. Isso foi muito bom. De lá para cá tivemos algumas alterações significativas. Mais recentemente, nos últimos 20 anos, 20 e poucos anos, a Igreja Metodista teve um avivamento especial, diríamos não absoluto, porque foi pelo menos na primeira região, com o bispo Paulo Lockman, ela mudou a sua rotina, mudou a sua perspectiva de trabalho e cresceu, é uma que mais cresce nessa região do Brasil, na chamada primeira região. Pois bem, tudo isso é extraordinário, tudo isso é bom, mas reavivamento ou avivamento, de fato, meus queridos irmãos, não é uma questão de mudança de ritmo de culto, não é uma questão de modelo de denominação. O avivamento é uma questão de conteúdo, é algo que envolve a condição espiritual, é algo que envolve o coração dos filhos de Deus, o modo como eles louvam, o modo como eles vivem o evangelho, a santidade, a pureza, etc, etc. Quando olhamos lá em Abacuque, aquela oração, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, é porque o povo não estava bem, e era o povo de Deus. Pois bem, as igrejas evangélicas no Brasil, pelo menos, que nós conhecemos, também não estão em boas condições. Elas estão numa vida bastante próxima do mundo, estão se identificando proximamente da realidade dos pecadores. Isso é muito estranho, isso é muito ruim. E isso é que tem que mudar. Se a igreja não mudar, se os crentes não mudarem, se nós não experimentarmos um avivamento nesse momento crítico em que o mundo está passando, certamente Deus vai ficar muito triste e vai continuar triste conosco e as nossas igrejas podem parar de crescer. Até porque elas não estão crescendo, elas estão inchando, elas estão sendo ponte de aglomerado de pessoas que estão interessadas em um tipo de entretenimento diferente, mas de irem à igreja para buscarem santificação, para buscarem crescimento espiritual, é pouco provável. Recebi uma mensagem esta semana que diz o seguinte: antigamente, há anos atrás, quando os pastores pregavam sobre o pecado, os crentes mudavam de vida. Agora, quando eles pregam contra o pecado, os crentes mudam de igreja, ou seja, procuram uma mais favorável, uma que lhes seja mais adequada. E isso não está correto. O verdadeiro avivamento tem que acontecer. Mas o verdadeiro avivamento, ele é condicional da parte de Deus. Ele é todo-poderoso. Mas quando faz isso, ele violenta, ele agride ao livre-arbítrio que ele nos deu. Portanto, ele depende de nós, da nossa boa vontade, da nossa disposição. E por isso o texto lido diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, se o povo de Deus, o povo que se chama pelo nome de Deus, não fizer aquilo que ele estabelece, com certeza o avivamento não vai acontecer. Ele começa assim com uma intenção de Deus lá nos céus, mas ele tem que tocar nos corações dos homens, como tocou nos corações deste grupo que se ajuntou na forma deste instituto para pregar sobre o avivamento. Fique bem claro, nós não vamos promover avivamento algum, mas Deus vai promovê-lo através de nós nas igrejas evangélicas de todas as denominações do Brasil e, quiçá, do mundo, com vistas à preparação para a volta do Senhor Jesus Cristo. O mundo está em um estado de petição de misérias. Estamos vendo violências de todo tipo. Estamos vendo os crentes sofrendo no mundo inteiro, especialmente na África, no mundo islâmico africano, a África saariana, a África do Sudoeste também está aparecendo bastante. No Oriente, o mundo muçulmano está terrível. A semana passada incendiaram um local de cultos. A quantidade de mortos crentes foi enorme.
tão somente porque sabiam que estava acontecendo um culto ali e era proibido pelas autoridades. Incendiaram, mataram. Estão matando crentes no mundo inteiro. O que nós temos que fazer? Temos que pregar, temos que lutar, temos que mudar nossa condição de vida. Vamos então atentar para este tema, que o avivamento é uma ação de Deus de caráter condicional. E é condicional. Observemos bem, o povo de Deus tem que desejar. Não começa lá em cima, começa aqui embaixo. Não adianta ficarmos orando, Senhor, aviva a tua obra, faz isso, faz aquilo, se nós não nos movimentarmos. Nós temos que fazer a nossa parte. Será que estamos desejando realmente um avivamento? Ou estamos acomodados, confortáveis, diríamos assim, no modelo de igreja tal qual está acontecendo hoje? Muita música, muito barulho, muitos gritos, muito brilho, muita expressão, igrejas grandiosas, enormes. Fui membro de uma igreja evangélica há um pouco mais de 15, 20 anos atrás. Pois bem, ela tinha naquela época mais de 5 mil membros. E o pastor se orgulhava de dirigir uma igreja de 5 mil membros. Aconteceu alguma coisa lá, ele teve que sair, entrou um obreiro. Essa igreja está reduzida hoje a mais ou menos 2 mil membros. Onde estão os outros? Os irmãos podem dizer, foram para outras igrejas. Alguns foram, mas a maior parte está mergulhada no mundo, porque aquela igreja, na verdade, com todo respeito pela obra que ele fazia, era um homem de Deus, mas em muitos aspectos era um carnaval gospel, era fachada, era somente aparência. Eles não buscavam ao Senhor como deveriam. Mas se nós estivermos realmente interessados em um avivamento, nós temos que fazer a nossa parte. Parece sim que a igreja de hoje tem dado preferência a uma boa maquiagem. O povo de Deus está mascarado, ou seja, vai à igreja domingo com a Bíblia embaixo do braço, às vezes até escondendo na mala do carro, etc, etc. Canta, ora, levanta as mãos para os céus, volta de lá, vive uma semana do mesmo modo que os incrédulos, falando as mesmas coisas, ponderando as mesmas coisas, pensando das mesmas maneiras e quantas vezes cometendo os pecados mais horrendos, sabendo que é cada vez mais difícil o pastor descobrir, a liderança descobrir, mas só que tem um Deus nos céus que sabe de tudo e bate no peito dizendo, eu sou crente, eu sou salvo, eu sou servo de Deus. Isso é máscara, isso é maquiagem. Igrejas que parecem bonitas, que parecem atraentes, mas na verdade não estão fazendo a obra do Senhor como deveria. Foi o que essas muitas renovações e adaptações eclesiásticas fizeram nos últimos anos. Mudaram aqui, mudaram ali, mas na verdade não mudaram nada. Precisamos mudar agora. Por isso o avivamento é necessário em todas as denominações. Não é uma questão de forma, não é uma questão de exibição, é uma questão de como está o coração, como está a vivência do servo de Deus, como está a comunhão com Deus, como está o dia a dia nos negócios, como está o dia a dia na família. Em segundo lugar, nós temos o avivamento. Ele acontece com um povo que não se disfarça nem se identifica com o mundo, mas que se chama pelo nome do Senhor, pelo nome de Deus. Interessante. Há uma orientação paulina que diz o seguinte, não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo. A Bíblia está falando sempre para o povo de Deus. Claro que há referência evangelística para os incrédulos, mas aqui ela está falando para o povo de Deus, tá? O povo que servia a Deus. Esse povo tem que ser inconfundível, tem que ser diferente. Quando eu era jovem e me converti e fui para a igreja, nós carregávamos a Bíblia e nós éramos chamados, sabe por quê? Qual o nosso adjetivo, qual o nome, qual o apelido, diríamos assim, de Bíblias. Nós éramos chamados pelo livro que nós empunhávamos. Éramos chamados pelo nome do livro que fazia a nossa edificação. Tá? Bíblias, crentes. E às vezes faziam trocadilho com a palavra crente para quente. Ofensivo isso, sim. Mas isso não me incomodava, isso não me aborrecia. Na verdade, nunca me aborreceu. O povo de Deus lá no passado, ele era inconfundível. Pelas obras que Deus realizava, pela proteção que Deus lhes dava, pela libertação que quantas vezes Deus propiciou.
certo? Esse povo do passado era conhecido, e nós também éramos conhecidos como Bíblias, como evangélicos, como crentes. E hoje, como os crentes são conhecidos? Pelo contrário, às vezes ouvimos as pessoas, ele é crente, ele é membro de tal igreja, mas às vezes o que ele faz? Tem ocorrido coisas terríveis nas nossas igrejas. Quantas vezes os membros da igreja saem de cultos avivadíssimos, bonitos, alegres, saem dali, entram no carro, vão para um motel. Fazer o quê? Conversar? Saem dali e vão para boates. Saem dali e vão para ambientes hostis, para barzinhos. Sem falar no fato de que quantas vezes comem que não deveriam, bebem que não deveriam, seu palavreado, suas piadas são todas elas incompatíveis. Eles estão perfeitamente conformados com o mundo. Isso não pode acontecer. Nossas igrejas não podem crescer com um povo assim denominado de evangélico. Um terceiro aspecto, um terceiro ponto, é que para ocorrer um avivamento, esse povo tem que se apresentar, ou tem que apresentar atitudes compatíveis com as ações esperadas por Deus. O povo de Deus tem que apresentar atitudes compatíveis, esperadas, portanto, dessas que Deus tem estabelecido para eles. Vejam bem, tem que se humilhar. Esse é o texto que lemos. Esse povo tem que se humilhar. É impossível a pessoa se humilhar apenas na aparência. A aparência de humildade é mentira. E tudo que o ser humano faz mentirosamente, o faz porque tem como pai o diabo. Há uma história de uma situação interessante em uma igreja. Uma determinada irmã chegava já quase no início do culto, já quando os membros já estavam todos acomodados, e com uma roupa simplesinha, uma sandalinha bastante simples, com um cabelinho penteado, bem agarradinho na cabeça, com a bibliazinha nas mãos, entrava pelo corredor central, ia lá no primeiro banco, se assentava humildemente e orava. E todo mundo dizia, puxa, mas como essa irmã é humilde, como ela é simples. Com o passar do tempo foram ver que ela era orgulhosa, mentirosa, falsa, fofoqueira, não prestava, era na verdade uma pequena loba vestida de ovelha. Ela se apresentava assim para mostrar aparência de humildade. O crente não é para viver a aparência de coisa alguma, ele tem que viver a verdade. Ele não pode viver na mentira. Quando o crente mente, e às vezes ele mente até para se defender, ele está buscando o diabo para ser seu pai, ainda que temporariamente. Vem cá, diabo, seja meu pai agora, eu preciso da sua ajuda. Preciso que você me resolva esse problema, e por isso eu tenho que usar a mentira. Isso é coisa de crente? Isso é coisa de incrédulo. E é impossível se humilhar apenas na aparência. Isso é mentira, isso é hipocrisia. Sabemos também o que é ser humilhado, sabemos também como é humilhar alguém, mas se humilhar, não se humilhar diante de pessoas, mas buscarmos a humilhação perfeita e honesta diante de Deus. Humilharmos-nos diante de Deus, reconhecermos a nossa pequenez, reconhecer a nossa condição de pecadores e aí praticarmos a oração. O segundo passo nesse aspecto, portanto, entre as ações esperadas de Deus, é que oremos. Mas como orar? Um discurso bonito? Uma oração escrita, tipo reza? Alguém pode dizer, o irmão ou a irmã pode dizer, mas eu faço a minha oração sempre do mesmo jeito. Virou uma reza. Virou uma reza. Uma oração sempre do mesmo jeito virou uma reza. Mas tem algum problema nisso? Não. Se ela for de verdade, é a mesma verdade que estará sendo sempre apresentada diante de Deus. A verdadeira oração ela tem que ser movida pelo Espírito Santo de Deus. Ele que move o nosso coração. Não é uma questão de orar bonito, não é uma questão de fazer barulho, embora eu não tenha nada contra essa questão de fazer barulho ou orar bonito. É uma questão de sinceridade. Há muitas maneiras de orar. A Bíblia ensina, e há muitas delas, mas a que eu mais aprecio, e segundo o que Jesus Cristo falou, também Ele, e também o nosso Pai que está nos céus, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto,
e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Não precisa falar, não. Ore silenciosamente, mas ore em verdade. Ore espontaneamente. Há também o modelo do Pai Nosso, que é um modelo ideal que o Senhor Jesus Cristo mesmo ensinou. E há um terceiro passo, que se enquadram dentro das ações esperadas por Deus, que é o seguinte: esse povo tem que se converter dos maus caminhos. Lembremos que Deus estava falando com o povo dele, com o povo que ele havia libertado lá do Egito, que havia passado pelo Mar Vermelho, que antes havia visto, presenciado e testemunhado aquelas pragas todas lá. Havia peregrinado pelo deserto durante 40 anos. Estava na terra. Aquele povo conhecia, sim, tudo que Deus fizera por ele. Contudo, ele continuava sendo um povo de maus caminhos, dos quais ele teria que se converter. Será que você também não está em maus caminhos? Sonde o seu coração, ore a Deus, olhe para dentro de si. Porque você pode dizer assim: não, mas meus caminhos estão mais ou menos. Cuidado, a Bíblia diz o seguinte: há caminhos que para o homem parecem direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios capítulo 12, versículo 14, versículo 12. Cuidado com os seus caminhos. Os caminhos do crente têm que ser tão somente os caminhos do Evangelho, os caminhos da palavra do Senhor. E um quarto ponto, e um quarto passo dentro deste sermão, dentro dessa mensagem, é que vamos encontrar aquilo que compete a Deus, os passos que competem a Deus, condicionados às nossas atitudes. Eu virei do céu. Mas Deus ouve dos céus depois que nós nos humilhamos, primeiro que atentemos às palavras dele, nos humilhemos e abdiquemos do pecado, ou seja, nos convertamos do pecado que existe em nós. Então eu virei do céu. Essa é a promessa. Aí ele vai ouvir, realmente, está na hora. E temos condições na terra de implantar o avivamento, porque o meu povo está me obedecendo. Mas será que Deus não está ouvindo? Será que ele está surdo? Claro que não. Uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. Deus escuta todas as nossas orações. Deus escuta a tudo que apresentamos a Ele. Deus escuta todos os nossos pensamentos, mas ouve aqueles que se enquadram dentro dos propósitos dele. Costuma-se ouvir e ver em placas de carros, em para-choques: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dá a ideia de que eu posso realizar tudo em Deus, tudo que eu pedir a Deus, Deus vai fazer. Não é bem assim. Ele faz tudo o que pedirmos, sim, de acordo com a vontade dele. E a vontade dele é que o adoremos em verdade, que o sirvamos em verdade, para que ele possa nos perdoar e cumular sobre nossas vidas as bênçãos que ele tem. Perdoarei os seus pecados. Isso é fundamental. A igreja precisa de crentes que busquem o perdão dos seus pecados. Não é para a salvação. Para a salvação nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Lá atrás nos convertemos, mas são os pecados do dia a dia. São os pecados do varejo de nossas vidas que nos afastam cada vez mais e mais de Deus. Portanto, queridos irmãos, não vai haver avivamento algum antes que essas coisas aconteçam. Não vai. Para que isso ocorra, necessário é arrependimento de verdade na igreja do Senhor Jesus Cristo. Arrependimento e vida cristã, de santidade e de pureza. Depois podemos pregar, podemos testemunhar, as igrejas vão crescer, vão se multiplicar, o evangelho vai povoar a terra, o número de salvos será muito grande, mas começa pelas nossas vidas. Começa pelas nossas vidas. Tanto lá no passado, o povo de Deus de Israel, o povo de Israel, portanto, quanto agora, a palavra é dita aos filhos do Senhor, aos servos do Senhor.
Esse trabalho, esse programa, não está sendo produzido prioritariamente para os incrédulos, mas para os crentes. Precisamos de mudanças completas e profundas no reino de Deus. Portanto, o arrependimento de verdade é exigido para que Deus possa realizar a sua obra. Se fizermos a nossa parte, um avivamento, e todas as bênçãos do Altíssimo decorrentes virão sobre nós, virão sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. O nome dele será louvado, glorificado, o evangelho pregado e muitos perdidos, sobretudo os nossos familiares, aqueles pelos quais nós oramos todos os dias, mas quem sabe não estejamos dando testemunho diante dos tais. E queremos que eles se convertam. Ficamos pedindo a Deus para que Deus os converta. E a nossa parte junto a eles. O nosso dia a dia. E o nosso palavreado. E as nossas atitudes. Portanto, arrependamo-nos, busquemos ao Senhor. E Deus a todos abençoe. Queridos irmãos, queridos amigos, esperamos que todos tenham sido, melhor dizendo, edificados com essa palavra contundente, essa palavra que pode causar um certo desconforto, mas é isso que nós pensamos sim sobre o avivamento. Quero pedir aos irmãos que continuem orando por todos os componentes, não só aqueles que pregam, mas aqueles que estão na retaguarda, na parte técnica, na parte financeira da instituição, enfim. Nós temos toda uma estrutura para produzir um programa dessa natureza. Orem por nós, repassem para as mídias sociais todas o nosso site, avivabr.com.br. Divulguem, fale com o seu pastor, com o presbítero, com o diácono, com o dirigente da sua congregação, da sua igreja, com os amigos também. A partir de janeiro, quando teremos uma nova etapa de nossas pregações, nós vamos alternar mensagens doutrinárias, sempre focando o avivamento, com mensagens evangelísticas também. Mas, desde já, convide os amigos também para assistirem esse programa. Que Deus a todos abençoe e até a próxima sexta-feira, quando um outro programa será colocado no ar. Mas ao longo desta semana toda, até quinta-feira, este programa estará disponível para o irmão, para a irmã, para os amigos assistirem, divulgarem e repassarem. Muito obrigado, esperamos vocês sexta-feira que vem. Um abraço.